do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Temos visto ao longo dessas postagens sobre o livro do Gênesis como o escritor sagrado utilizou uma linguagem por vezes simbólica, por vezes poética, para expressar realidades que aconteceram efetivamente. Os nossos primeiros pais foram criados na amizade com Deus, perderam essa amizade através do pecado e se seguiram consequências profundas para a humanidade inteira que descende deles. Então sabemos que Deus avisou Adão e Eva de que, se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Não se tratava de uma simples ameaça ou de um modo de intimidá-los, mas era a revelação das consequências reais de escolherem algo contra a vontade criadora de Deus. Eles escolheram a desobediência e experimentaram a morte espiritual, perdendo a santidade e a justiça em que tinham sido criados. Perderam a graça santificante, ou seja, a vida de Deus que animava suas almas. E perderam a harmonia consigo mesmos e com o outro. Sentiram vergonha da sua nudez e se esconderam de Deus. Quando questionados pelo Senhor, acusaram-se logo reciprocamente, ao invés de assumirem a responsabilidade pela sua escolha errada. Deus lhes anunciou que suas vidas seriam marcadas pelo sofrimento, a labuta e a morte, e tiveram de deixar o jardim do Éden, porque não haviam sabido se comportar conforme os limites da sua natureza de criaturas. Nos capítulos seguintes do Gênesis, encontramos as consequências do pecado original se espalhando pelo mundo, a começar de Caim matando Abel. O Catecismo da Igreja Católica recorda essas situações nos parágrafos 399 a 401. E foi nesse mundo assim que todos nascemos. Esse pecado dos primeiros pais e as suas consequências resultaram num estado decaído da natureza humana, fraturado, que afetou todos os seus descendentes. Então muitos se perguntam por que cada pessoa foi afetada por um pecado cometido tanto tempo atrás se não participou dele. Para compreender a resposta a este questionamento, é preciso compreender que, quando o Gênesis relata que todos os seres humanos são descendentes desse primeiro casal, está nos dando a noção da profunda unidade que há na humanidade. Talvez isso seja difícil para o mundo moderno entender, porque é um mundo bastante individualista. Cada qual só se reconhece responsável por si mesmo e por suas próprias ações. Mas não foi assim que Deus fez o homem. Ele criou o homem e a mulher membros de uma comunidade estreitamente interconectada, a humanidade, onde a responsabilidade é compartilhada e as ações de uma única pessoa podem afetar todos os outros dramaticamente. Consentindo na tentação, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afetou a natureza humana, que eles vão transmitir num estado decaído, fraturado, diminuído, quebrado. Por isso é um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação. Quer dizer, pela transmissão dessa natureza humana privada da santidade e justiça originais, com as quais o primeiro casal foi criado. E é por isso que o pecado original se chama pecado por analogia. É um pecado contraído, não um pecado cometido. É um estado, não é um ato de cada um. Por isso, quando Adão e Eva perderam os dons originais da santidade e da justiça, toda a raça humana os perdeu. A natureza humana, recebida desses primeiros pais, foi privada desses dons. Quando São Paulo reflete sobre isso na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai nos dizer que, como o pecado entrou no mundo através de um homem e a morte através do pecado, assim a morte se espalhou para todo o gênero humano. Todos os homens pecaram. E isso porque o pecado que chamamos original não é um pecado com o mesmo sentido do pecado de uma pessoa pelo qual ela é culpada. O pecado original, repetimos, se refere a esse estado decaído dos dons originais. Por essa razão,
Somos afetados pela ignorância, o sofrimento, o medo da morte e a inclinação para a concupiscência. Tudo isso conduz aos pecados individuais e sociais, estes sim, pessoais, distorcendo as estruturas da sociedade e deixando-nos sujeitos por tantas formas ao poder de Satanás e do mal. Pode-se dizer que o pecado original é a má nova, por oposição à boa nova que Jesus Cristo vem trazer. Esse pecado, chamado original, explica por que estamos separados de Deus, por que tendemos a escolher o que é errado, mesmo sabendo o que é certo, e por que sofremos conflitos, infelicidade e morte. A humanidade foi criada à imagem de Deus, e isso significava desfrutar da vida com Ele, de modo que cada pessoa tem dentro de si um profundo desejo da santidade e da justiça perdidas. Daí a vida se tornou uma batalha entre desejos que competem uns com os outros. E não era possível vencer essa batalha por nós mesmos. Felizmente, Deus sabia que não podia exigir isso de nós. Tão logo houve o primeiro pecado, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus o chamou e anunciou de modo misterioso que venceria o mal e que o homem se levantaria da queda. A Sagrada Escritura diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessas palavras, conhecidas como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira boa nova, a Igreja reconhece a primeira promessa de Jesus, o descendente de Adão e Eva em sua natureza humana, que viria libertar a humanidade do poder de Satanás. Embora toda analogia seja parcial e apenas ajude a compreensão de uma realidade, podemos exemplificar com uma herança. Um pai de família hipotecou a sua casa junto a uma instituição financeira e posteriormente veio a falecer. Seus herdeiros recebem a casa com essa hipoteca, porque ela já não era um bem livre e desembaraçado, mas um bem que servia de garantia a um credor, a um empréstimo contraído. A natureza jurídica desse bem era outra, não era a natureza inicial de quando a moradia fora construída. Agora era um bem cuja natureza era ser gravado, marcado por um direito real de terceiros. Nós encerremos este episódio com as palavras de Paulo aos Romanos, pouco depois do versículo que citamos atrás. De modo resumido, Paulo diz que desde Adão reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão. E ele explica o qual é figura daquele que havia de vir, que é Jesus. Mas, se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtido por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Com o dom não aconteceu o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Esta é a boa nova. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por sua paixão, morte e ressurreição, torna cada batizado uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.